Olá, meus irmãos, graça e paz esteja com todos. Bem, irmãos, aqui eu estou trazendo mais um vídeo hoje, com a bênção de Deus, apesar do dia de trabalho, um pouco meio enfadado, mas vim gravar esse vídeo hoje. E o tema é a volta de Jesus. Por que eu trouxe esse vídeo? Porque eu conversando com uma pessoa e ele citou uma frase bem interessante. Disse assim: as pessoas estão muito erradas dizendo que Jesus já veio, mas a palavra de Deus diz que é necessário que o Evangelho seja pregado por todo mundo, né? E eu falei que essa pessoa é muito estudada da Bíblia. E eu falei que o Evangelho já foi pregado. Ele disse que você está todo errado, que o Evangelho, Jesus deixou escrito que ele ainda ia ser pregado por todo mundo. E tem lugar que o Evangelho não é pregado. Tudo bem. Se esse Evangelho que Jesus Cristo falou não foi pregado por todo o mundo, para todas as nações, então, duas coisas. Ou o pastor que falou isso está certo, ou o apóstolo Paulo está mentindo. Ou o apóstolo Paulo está certo, ou o pastor está mentindo. Então, não tem causa melhor de ser resolvida do que a própria Bíblia. Porque, graças a Deus, eu aprendi a acreditar depois que eu vou na Bíblia. Nós vamos ler aqui a parte aonde a Bíblia diz que o Evangelho tem que ser pregado, o Evangelho do Reino, por toda a terra, né? Nós vamos ler em toda geração e vamos também mostrar se ele também fala alguma coisa, se foi pregado ou não. O bom é a gente ter a noção correta. Muitas pessoas criticam, tudo bem, porque eu não estou pregando aqui para pessoas convertidos em Cristo. Eu estou pregando para pessoas convencidas no templo, convencidas por pastores, por obreiro, por presbíteros, pessoas convencidas nesse evangelho que está faltando ainda ser pregado por toda a face da terra. Então, se o evangelho está faltando ser pregado por toda a terra, não é o evangelho de Cristo, porque nós vamos provar aqui dentro da Bíblia. E o evangelho que está sendo pregado por toda a terra no tempo da gente hoje, na geração da gente hoje, não é o evangelho de Cristo. Esse evangelho pode ser um evangelho diferente, principalmente o de onde você paga X e recebe X. Aonde você paga o dízimo, não recebe sua condenação, porque você paga o dízimo, e também tem tudo em dobro, né? Você vende uma casa, dá lá no altar da igreja e Deus dá 3 ou 4 casas melhores do que a que você vendeu. Você só tem uma vaca, você vende aquela vaca e Deus vai te dar uma fazenda completa, né? Com tudo que você tem direito, porque você deu primeiro, ficou sem nada para dar lá no altar o tanto que eles pedem, né? E fora muitas coisas, assuntos que eu não vou tocar nesse assunto. Então vamos aqui para a Bíblia. Nós vamos iniciar aqui nossa leitura em Mateus 24. Vamos realmente ler aonde eles pregam, aonde eles leem, né? Então nós vamos ler também. Mateus 24, é mais para frente, mas eu vou ler um pouquinho do início. Mateus 24, versículo 1. Diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Jesus disse o quê? Aqui. Aonde era que Jesus estava? Claro que seria em Israel. Com certeza o templo ali era em Jerusalém. Já não cabe para esse templo que nós temos aqui no Brasil hoje. E nem tampouco se construir outro templo. Porque Jesus disse aqui.
Quando ele disse aqui, ele apontou para ali com coisas concretas. Está vendo? Não ficará pedra sobre pedra. Aqui, ele disse. Aqui está escrito na palavra. Vamos seguir em frente. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Qual século ia haver a consumação? Nós estamos no século 21. Será que é esse século que Jesus está falando? O apóstolo estava falando daquele século que ele vivia ou desse que nós estamos? Muito interessante, né? Será que um estudo desse não chega na mente dos pregadores de hoje, que eles estão errados? Porque quando ele falou, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Do século. E Jesus vai explicar bem claramente mais para frente. Diz assim. E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, que naquela época já tinha nação contra nação, reino contra reino. Nós não temos mais reinado, na época da gente hoje, principalmente aqui no Brasil, não temos mais reinado. Hoje é governantes, presidente e tudo mais. Reis não temos. Então, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí diz mais. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, nesse caso dos falsos profetas, poderia ser hoje, né? Porque o que tem de profeta hoje, dizendo que esse evangelho ainda tem que ser pregado, a palavra de Deus, vamos continuar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E veja outra colocação aqui. Abraão perseverou. Moisés andou na perseverança, né? Elias perseverou. Mas de Jesus Cristo para cá, nós não vivemos em perseverança. Principalmente nós que não fazemos parte do povo de Deus. Nós não somos judeus, nós não fomos os escolhidos por Deus, né? Que é das 12 tribos de Israel. Nós não fomos escolhidos daquelas tribos, não fazemos parte de nenhuma tribo de Israel, né? Então não cabemos se colocar aqui, não podemos se colocar. Então vamos mais. Aí, ó, e aquele que, porém, que perseverar até o fim será salvo. Não seremos salvos por perseverança, porque Jesus Cristo já fez seu sacrifício na cruz. Então diz mais. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui é onde está a arma engatilhada. O evangelho vai ser pregado por todo o mundo para servir de testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Engraçado que o fim, como eu já citei, do fim do século, né, ia ser ali. Então, para aquela geração. Porque colocar
colocando aqui uma colocação que o fim ia ser para aquela geração, porque Jesus deixou escrito aqui, ó. Eles disseram, pediram o sinal de quando ia acontecer e tudo mais, mas Jesus disse: em verdade vos digo, aqui ó, em Mateus 23, versículo 36, diz assim: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Aí, para aquilo acontecer naquela geração, como Jesus disse, o evangelho tinha que ser pregado por toda a terra, para que todas as nações ouvissem o evangelho de Cristo. E agora, como é que fica a situação? Porque primeiro que eles pediram o sinal. E eu queria até saber do sinal como seria a vinda dele e a consumação dos séculos. Ele deixou aqui em Mateus 24 que toda receita para você se convencer de que a geração que Jesus falava era aquela que ele vivia junto com os 12 apóstolos, e você ter a noção de que Jesus apontava para aquele tempo, para aquele século, para aquela geração, não para 2000 anos depois. Que coisa interessante, não? Aí a pergunta fica: mas o evangelho, ele diz que tinha que ser pregado por toda a geração. E ela não foi. Ele não foi. Bem, o evangelho de Jesus Cristo, como Paulo foi o único apóstolo que teve a revelação da graça por Jesus Cristo, Paulo fala uma coisa. Agora é que eu já disse no começo: o evangelho da casa própria, o evangelho do carro novo, o evangelho da casa na praia, o evangelho do jatinho, o evangelho da... como que chama? O evangelho da barra de ouro, o evangelho do dente de ouro, o evangelho de tal. Esse realmente está sendo pregado. O evangelho que se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno queimar lá. O Satanás vai queimar você com aquele tridente lá. Esse evangelho aí realmente está sendo pregado ainda. Né? Em 99,9% dos templos está sendo pregado. Agora, vamos ver se realmente o evangelho da graça, o evangelho de quem teve a revelação de Jesus Cristo, se ele foi pregado ou não. Vamos lá? Colossenses, se eu não estiver enganado, é Colossenses 2, não, capítulo 1, versículo 23. Vamos lá? A realidade é você ler a Bíblia. Quando você tiver alguma dúvida, leia a Bíblia, aceite ela como está escrito, considere o tempo da escrita, considere para quem está apontando, porque Colossenses não foi escrito para o Brasil. Carta ao Brasil, não, carta aos Colossenses. Nós não recebemos nenhuma carta bíblica. O Espírito que mandou o apóstolo Paulo escrever essas cartas, que mandou o apóstolo Pedro escrever, que mandou o apóstolo Tiago, que mandou o apóstolo João escrever, ele não escreveu nenhuma carta para o Brasil. Aqui só fala cartas aos Colossenses, é onde nós vamos ler agora. Então é para eles, não para nós. E por que a carta escrita para eles? Porque eles estavam também recebendo o evangelho da graça, para se completar todas as nações, como Jesus Cristo falou lá em Mateus 24. Vamos lá. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 23. Diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda
criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Glória a Deus. O apóstolo Paulo é mentiroso? Vocês hoje, pregadores do evangelho da casa própria, vocês querem enterrar a palavra que o próprio Jesus Cristo deu para o apóstolo Paulo? Teve um presidente de uma igreja que eu tive assistindo uma pregação dele, e eu coloquei uma colocação bíblica, e na hora da pregação dele, eles pregam em cima do que ouvem, em cima do que falam. E ele veio com uma crítica sobre a minha colocação e disse: nós trazemos o evangelho da lei de Deus, e vem agora um tal do apóstolo Paulo querer destruir aquilo que Deus deixou. Olha o tamanho da barbaridade que esse cara falou. E na hora que eu fui saindo da igreja, depois terminou o culto, que eles ficam na porta para pegar na mão, eu disse: olha, irmão, cuidado com o que você falou do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um apóstolo escolhido por Jesus Cristo, foi o único que recebeu a revelação da graça. E você falou daquele jeito com o apóstolo Paulo. Tudo bem. Espero que o próprio Jesus Cristo não escute o que você disse. Porque a pregação que você fez aí, você criticou o evangelho da graça. O evangelho do apóstolo Paulo. Não, irmão, mas porque a nossa lei não pode ser abatida? Eu digo: sim, a sua lei, você falou certo, a sua lei não pode ser abatida. Mas a graça permanece para sempre. Então, aqui está dizendo que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Jesus Cristo disse que o evangelho tinha que ser pregado por toda a terra para servir de testemunha a toda criatura, né? A todas as nações. Então foi pregado porque o apóstolo Paulo confirmou aqui. E a pergunta agora: o evangelho foi pregado. Jesus disse que quando o evangelho fosse pregado por todas as nações, então viria o fim. Aquele fim veio ou não veio? Claro que veio. Bem claro que veio. Porque se está dizendo que quando o evangelho fosse pregado por todas as nações, então viria o fim. Ele deixou bem claro lá em Mateus 24. Então não tem desculpa. Porque Mateus 24 casa. Olha só. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Está aqui. Mateus 24, versículo 14. Não tem coisa melhor de calar pregadores frajuta, pregadores que defendem seu bom pastores que defendem amizade de líderes maiores do que ele. Aqui ninguém defende liderança de igreja, de templo nenhum. Nós aqui defendemos a verdade como está escrito. Sei o que é um evangelho que um monte de gente está odiando, né? Um canal desse ele nem cresce, porque realmente massacra, dói o que a pessoa lê e o que o outro entende. Porque eles querem um evangelho de acordo com a vontade deles, não de acordo com o que a Bíblia ensina. Porque se a Bíblia diz aqui que o evangelho tem que ser pregado por todas as nações, e aqui diz que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, então se fechou o círculo. Porque realmente o apóstolo Paulo viajou bastante e pregou o evangelho, e ele disse mais aqui: e do qual eu me tornei ministro. E glória a Deus, que Deus deu uma grande revelação ao apóstolo Paulo, próprio Jesus Cristo, e ele pregou o verdadeiro evangelho, aonde ele não sacrificou ninguém para pagar dízimo, ele não sacrificou ninguém para vender uma casa para dar numa igreja lá, ele não sacrificou ninguém para se desfazer das suas moradias e dar para alguém, de maneira nenhuma.
Só teve uma causa quase parecidazinha assim, que foi o caso de Safira, né? Mas aquilo ali foi uma outra coisa, que o apóstolo Pedro também ainda era pregador da lei, né? Mas aí é outra coisa. Mas o que importa é que a palavra de Deus deixa bem claro que o evangelho foi pregado a todas as nações debaixo do céu. Então significa que Jesus Cristo já voltou, trazendo justiça e juízo para aquela geração que dela Deus tinha que cobrar o sangue dos profetas. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.